Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto Lua Prateada de Konoha. Capítulo 131. À medida que mais e mais pessoas na sala expressavam oposição, Gekko Shiomi instintivamente deu um passo à frente, querendo abordar a situação deles na Terra dos Redemoinhos. Na verdade. Ele foi interrompido bruscamente. Você sequer entende o que é hierarquia, garoto? Não cabe a você falar aqui. Mito Uzumaki não demonstrou nenhuma reação visível, mas um pedaço fino de corrente deslizou silenciosamente de sua manga, enrolando-se imperceptivelmente sob a mesa até tocar levemente a panturrilha de Oshiomi. O coração de Oshiomi se agitou. Ele entendeu, Mito estava lhe fazendo um sinal. Embora não tivesse certeza do que ela pretendia, ele imediatamente se recompôs, assumiu uma expressão sombria e recuou silenciosamente. Ele sabia que Mito devia ter um motivo para impedi-lo, talvez relacionado à oposição. Como não era sua vez de agir, ele simplesmente observaria e assistiria à atuação de Mito. De fato, mesmo sem a voz dele, a situação já estava mudando. Alguém se levantou para contestar o argumento apresentado por aquele subordinado de Dance. Isso está errado. Devemos enviar reforços sem hesitar. Em primeiro lugar, Konoha e o país dos Redemoinhos são aliados há 100 anos. Se os abandonarmos agora, que mensagem enviaremos ao resto do mundo Shinobi? Que Konoha descarta seus aliados quando eles deixam de ser convenientes? E em segundo lugar, o fato de as 4 grandes aldeias terem ousado se unir e atacar a terra dos Redemoinhos deixa suas intenções claras. Se não apoiarmos nosso aliado agora, isso só os encorajará, e fará Konoha parecer fraca. Eu digo que não devemos apenas enviar ajuda, devemos atacar com força. Ferir-los tanto que eles pensarão 2 vezes antes de cobiçar Konoha novamente. Quem falava era Ku, um suposto ninja civil, mas, na verdade, um dos membros de um dos ramos dispersos do clã Senju. Com o aliado de seu clã em crise, ele naturalmente se levantou para defendê-lo. As declarações de Aku e do subordinado de Danzo inflamaram completamente o ambiente. Oficiais de alta patente e chefes de clã se levantaram para falar, e a sala mergulhou em um debate ruidoso e caótico. Oshiomi esperava que Mito fizesse algo inesperado, mas então percebeu que ela estava dormindo. Ele ficou olhando, sem palavras. Será que ela estava mesmo tão velha e cansada a ponto de cochilar no meio da crise? Assim que se inclinou para acordá-la, notou algo estranho. A manga larga do seu hobby tremia ligeiramente. Oshiomi fez uma pausa e, em seguida, mudou sutilmente de posição, fingindo desconforto nas costas. De seu novo ângulo, ele podia ver a mesma corrente fina de antes ainda se contorcendo sob a manga dela, movendo-se constantemente. Ninguém mais conseguia ver. Apenas ele, sentado diretamente atrás dela. Ele estudou o movimento atentamente. Então percebeu, Mito estava usando as correntes de selamento adamantinas, para fazer anotações. Aquele pedacinho de corrente era a caneta dela, e a manga larga? O pergaminho. Inacreditável. Isso é genial. Por fora, ela parecia uma kunoichi idosa cochilando tranquilamente. Na realidade, ela estava secretamente anotando os nomes de todos que expressavam discordância. Olhando ao redor, Oshiomi percebeu o efeito. Muitos dos indecisos, vendo Mito aparentemente adormecida, relaxaram. Sem mais temer sua repreensão, começaram a se manifestar. Até mesmo alguns que haviam permanecido em silêncio por respeito ao seu nome agora se juntaram à oposição. Ao final da reunião, mais de 90% dos presentes haviam expressado sua opinião, incluindo Dance, Omura e os demais anciãos. Cerca de 30% eram firmemente a favor do envio de reforços. Cerca de 20% estavam hesitantes, mas inclinaram-se para o apoio. Os restantes 50% apresentaram várias desculpas para se oporem à intervenção. Então, quando a reunião atingiu seu ápice, a corrente familiar tocou suavemente o tornozelo de Oshiomi mais uma vez. Chegou a hora de ele desempenhar seu papel. Ele se inclinou em direção a Mito, deu um leve toque em seu ombro e disse: Senhora Mito, se estiver cansada, por favor, vá descansar. A reunião está quase terminando. Ao mesmo tempo, ele examinou a sala com o olhar, observando atentamente. E de fato, quando ouviram que ele achava que Mito havia adormecido, muitos dos indecisos relaxaram visivelmente. Alguns dos chefes de clã que até então haviam demonstrado um apoio morno agora estavam visivelmente arrependidos. Oshiomi memorizou silenciosamente os rostos deles. Mito abriu os olhos lentamente, como se tivesse acabado de acordar de um breve cochilo. Ela olhou ao redor do quarto, com uma expressão calma. Então ela disse, aparentemente de forma casual: Oshiomi, eu mencionei? Enviei Tsunade e os outros para resgatar os novos Jinchuriki. Eles estão todos presos na terra dos Redemoinhos, sem poder retornar. O efeito foi imediato. Todos os rostos na sala empalideceram. Até mesmo Hiruzen Sarutobi saltou da cadeira alarmado. O quê? Tsunade e os outros ainda estão na terra dos Redemoinhos? Oshiomi, você é um clone das sombras agora. Isso significa que seu corpo verdadeiro também está lá? Há poucos instantes, até mesmo Hiruzen havia hesitado, cogitando se Konoha poderia simplesmente fazer um gesto simbólico, enviar uma equipe simbólica e chamar isso de ajuda. Mas agora, essa notícia foi como uma kunai no peito. Se Oshiomi e os outros realmente morreram lá, a força de Konoha poderia ruir na próxima década. No mundo Shinobi, poder de combate de alto nível era tudo. O terceiro Raikage lutando sozinho contra 10.000 homens era prova suficiente. Se a próxima geração de elite de Konoha morresse na terra dos Redemoinhos, seria o mesmo que perder um exército de 50.000 homens.
Oshiomi manteve sua expressão inocente e respondeu casualmente. Meu corpo real pressentiu que as coisas não estavam bem, então me mandei de volta mais cedo para prestar contas. Alguém por perto resmungou. Por que você não disse isso antes? E se algo acontecesse por causa da sua demora? Oshiomi o reconheceu. Ele havia sido um defensor ferrenho da intervenção. O mesmo aconteceu com o homem que o repreendera antes por não respeitar os mais velhos. Ah, então esse era o plano desde o início. Mito, que jogada genial. Ela aproveitou aquele momento para expor as verdadeiras faces da liderança da aldeia. Aquele conflito anterior, ele esclareceu perfeitamente a questão das informações ocultas de Oshiomi e até permitiu que eles vissem quem, entre os indecisos, realmente tinha segundas intenções. Cada passo foi calculado. Camada sobre camada. Perfeito. Ao perceber isso, Oshiomi olhou ao redor inocente como sempre e disse: a propósito, quem foi que disse que eu não entendia de hierarquia e que não tinha moral para falar? A sala mergulhou num silêncio constrangedor. O ancião que havia falado antes parecia querer se esconder debaixo do assoalho, mas a situação tinha mudado completamente. Desta vez, a votação para enviar reforços foi aprovada quase por unanimidade. As lutas internas eram uma coisa, mas ninguém queria que Konoha caísse. Se a vila desmoronasse, tudo pelo que eles estavam lutando agora seria em vão. Capítulo 132. Após o término da reunião, Hiruzen Sarutobi imediatamente começou a mobilizar forças. Os reforços de Konoha deveriam se reunir antes do anoitecer e partir naquela mesma noite, com o objetivo de resolver a situação na terra dos Redemoinhos em 2 dias. O clone das sombras de Oshiomi seguiu Mito Uzumaki de volta ao complexo Senju. Lá dentro, Mito olhou para Oshiomi, que parecia querer falar, mas se conteve. Ela falou primeiro. Você está confuso, não é? Acha que foi tolice da minha parte não ter enviado tropas imediatamente e, em vez disso, ter aproveitado a oportunidade para observar aqueles com intenções questionáveis? Eu não ousaria, respondeu Oshiomi. Mito deu uma risadinha discreta, mas seu tom de voz subitamente se tornou sério. Oshiomi, deixe-me perguntar. O que exatamente você sente por Tsunade? Oshiomi foi pega de surpresa. A mudança de assunto foi tão repentina. Há poucos instantes, estavam discutindo assuntos nacionais, e agora ela estava perguntando sobre Tsunade? Instintivamente, ele tentou esquivar-se da pergunta. Lady Mito, eu sou apenas um clone das sombras. Não deveria estar fazendo esse tipo de pergunta ao meu corpo verdadeiro? O olhar de Mito se tornou mais penetrante. Já observei o suficiente entre vocês dois para perceber o que está acontecendo. E embora eu não pretenda interferir nos sentimentos dos jovens, você estava presente na reunião de hoje e participou da situação com a terra dos Redemoinhos. De agora em diante, não importa como planejemos as coisas, não podemos evitar envolvê-lo. Confio que você não faria nada para prejudicar Tsunade, mas ainda assim quero uma promessa sua. Claro, a escolha é sua. Se você jurar que, a partir deste momento, ficará firmemente ao lado dela, compartilharei com você todos os detalhes do meu plano. Se você não consegue nem fazer essa promessa, não vou interferir no que acontece entre vocês dois, mas até eu morrer, você não dará mais um passo sequer dentro do complexo Senju. Ela começou de forma descontraída, mas no final, seu tom era severo e sua presença opressiva. Mesmo que o clone das sombras de Oshiomi possuísse força de nível Ninja Elite, ele ainda podia sentir o peso esmagador de sua aura. Ainda assim, embora fosse apenas um clone, sua mente e seus pensamentos eram idênticos aos do verdadeiro Oshiomi. Então ele não hesitou em responder. Vovó Mito, em nome do meu verdadeiro eu prometo. Não importa o que aconteça, sempre estarei ao lado de Tsunade. Embora as palavras fossem diferentes do que Mito havia perguntado, o significado ficou claro e nítido. Finalmente, um leve sorriso de alívio surgiu em seu rosto. Então, espero que você nunca se esqueça da promessa que fez hoje. Agora, vamos começar com o que aconteceu na reunião de hoje. Naquele dia, Mito contou muitas coisas ao clone de Oshiomi, principalmente sobre a aposta que estava fazendo e seus planos a longo prazo em relação à terra dos Redemoinhos. Ela também falou bastante sobre a direção que o mundo ninja estava tomando. Ao final de sua explicação, Oshiomi só pôde admirá-la com espanto. Embora soubesse, com base em seu conhecimento do cânone, que os planos meticulosos de Mito acabariam sendo destruídos por Dans, Hiruzen e de fora da vila. Por Madara e Zetsu Negro, ele teve que admitir, se alguém com poder suficiente conseguisse executar o plano dela, este teria um grande potencial de sucesso. E Oshiomi, por acaso, era alguém capaz de executá-lo. Em termos simples, Mito tinha 2 motivos para o que fez na reunião. Para expor aqueles dentro de Konoha que ainda abrigavam deslealdade, aqueles que poderiam ser atraídos e aqueles que absolutamente precisavam ser eliminados. Aproveitar esta crise como uma oportunidade para pressionar os membros sobreviventes do clã Uzumaki a abandonarem sua terra natal e se reassentarem perto de Konoha. Mito sabia muito bem o quão forte era a formação de selamento em Uzushogakure. Mesmo que todo o clã canalizasse seu chakra para ela, sem Nin atacando simultaneamente não conseguiriam rompê-la facilmente. Era provável que a barreira se rompesse um dia antes da chegada dos reforços, resultando em pesadas baixas. Mas com Oshiomi e os outros presentes, ela podia ficar mais tranquila.
Poderia haver muitas mortes, mas o clã inteiro não seria dizimado. Na verdade, quando escreveu para Kushina pedindo que ela viesse a Konoha como a próxima Jinchiki, ela já havia aconselhado Uzumaki a China realocar o clã para a região de Konoha, mesmo que não para a vila em si, pelo menos para as proximidades. Mas a China recusou, alegando laços ancestrais, a localização do santuário do clã e várias barreiras de selamento difíceis de remover. Agora, após esse ataque devastador, os Uzumaki certamente perceberiam o perigo de permanecer em Uzushogakure. Isolada e em alto mar, Uzushogakure mal conseguiu se manter de pé desta vez, salvo apenas pelos últimos resquícios da influência de Mito e pela ajuda inesperada de Oshiomi e seu grupo. Mas essa ajuda não voltaria a vir. O fato de as 4 grandes vilas Shinobi terem unido forças era um sinal. Elas não pretendiam mais assistir passivamente Konoha se fortalecer. O dia em que a morte de Mito fosse tornada pública provavelmente seria o dia em que a guerra começaria. Nenhuma das outras vilas permitiria que um novo Jinchiki da 9 caudas amadurecesse. Se isso acontecesse, a resistência seria inútil, Konoha os esmagaria a todos. E quando Mito se foi, o clã Senju enfraqueceu e a guerra tornou-se inevitável. Se alguém atacasse Uzushogakure novamente, Konoha não seria mais capaz de enviar ajuda. Se o clã Uzumaki se recusasse a se integrar a Konoha, seu único destino seria a aniquilação. Mas se eles se mudassem para Konoha, as coisas seriam diferentes. Por serem parentes de sangue de Mito, os Uzumaki, mesmo que não sejam absorvidos diretamente pela vila, poderiam ser aliados políticos poderosos para Tsunade e Navaki. O apoio deles pode ser decisivo e consolidar a aposta final de Mito. Porque Mito estava apostando tudo nisso. Que Tsunade, com sua força quase de nível Kage, seus seguidores leais e o sangue Senju disperso entre a população civil, poderia um dia derrotar os oportunistas de Konoha e reviver o clã Senju. Se o clã Uzumaki se juntasse a esse esforço, isso só aumentaria as chances de sucesso do plano. Ao final daquela longa conversa, Oshiomi estava completamente comprometido com a causa Senju. Seu status dentro do plano de Mito foi elevado, de apenas mais um soldado sob o comando de Tsunade, para algo como seu co-estrategista. Ou talvez, o homem por trás da mulher. Espere, isso soou como um duplo sentido? Naquela noite, Hiruzen finalizou a formação das equipes de reforço. E para surpresa de todos, rejeitou Dance, que repentinamente se ofereceu para liderar as forças de apoio, seus motivos obscuros, e em vez disso, nomeou Torifu Akimichi como comandante. O clone das sombras de Oshiomi seguiu a força de apoio por um tempo. Assim que teve certeza de que a equipe estava bem organizada e segura, ele desfez o jutsu e retornou ao verdadeiro Oshiomi. Enquanto isso, de volta às águas próximas à terra dos redemoinhos, Oshiomi, que estava finalizando a estratégia com Tsunade e Masahiko, de repente cambaleou. Seu corpo vacilou como se fosse desmaiar, e apenas os reflexos rápidos de Tsunade o impediram de cair. Oshiomi balançou a cabeça, preparando-se enquanto começava a absorver a vasta quantidade de informações enviadas por seu clone. Entre dentes cerrados, ele conseguiu dizer: os reforços de Konoha devem chegar ao litoral da Terra do Fogo ao amanhecer. Iniciamos a operação ao amanhecer. Capítulo 133. Gekko Oshiomi levou um tempo para absorver completamente todas as informações transmitidas por seu clone das sombras. Após mais uma vez se maravilhar com a genialidade de Mito, ele se concentrou novamente e explicou a Uzumaki Masahiko e aos outros: meu clone das sombras acabou de se dissipar, enviou uma enxurrada de informações de uma só vez, e minha mente está um caos tentando processá-las. Masahiko, no entanto, estava muito mais preocupado com os reforços de Konoha do que com o estado de Oshiomi. Ele se inclinou para a frente, com a voz carregada de urgência. Obrigado por tudo, mas preciso confirmar. Você disse que começaremos a operação ao amanhecer de amanhã? Ele estava tomado pela ansiedade. Há pouco mais de meia hora, vira a barreira de proteção do santuário do clã se estilhaçar. Nunca em sua vida desejara tanto que o tempo passasse mais rápido. Cada segundo naquele barco era uma tortura. Cada vez que fechava os olhos, conseguia imaginar os membros de seu clã sendo massacrados. Racionalmente ele sabia que mesmo com 1000 pessoas, os Uzumaki não poderiam ser exterminados em poucas horas, mas emocionalmente aquilo o dilacerava. Ao ouvir que a operação começaria ao amanhecer, ele ficou obviamente muito entusiasmado. A essa altura, Oshiomi já estava completamente recuperado. Ele assentiu firmemente, respirou fundo e dirigiu-se ao grupo. Sim, Torifu-sensei está liderando cerca de 200 Jnin e Jnin especiais. Eles chegarão por volta do meio-dia de amanhã. Começaremos a operação por volta da 1h da manhã. Deve ser o suficiente para contê-los. Ele fez uma pausa e acrescentou com ênfase: deixe-me repetir o plano. Em instantes, Masahiko e eu desembarcaremos e seguiremos em direção aos navios inimigos. Jiraiya, você e os outros navegarão pela rota que Masahiko usou para resgatar Kushina. Essa área deve ser menos vigiada, mas lembre-se de desligar o motor perto da costa para não alertar ninguém. Mesmo que haja guardas, você deve conseguir lidar com eles. Depois de eliminá-los, não se precipite. Por volta das 5h da manhã, faça algum barulho na floresta. Desperte-os um pouco. Quando eles ouvirem atividade do seu lado, o primeiro instinto deles provavelmente será recuar e investigar. É aí que Masahiko e eu explodiremos as naves deles às 5h10. Ao ouvirem perturbações simultâneas vindas de duas direções, provavelmente darão prioridade à verificação dos navios.
É nesse momento que você entra em ação. Diga ao povo de Uzushogakure que reforços estão logo atrás deles. Não enfrente o inimigo diretamente. Mantenha a posição, fortifique as defesas e aguarde a chegada das tropas de Konoha. Mesmo que o inimigo seja forte, nosso número, aliado às nossas técnicas de selamento, será suficiente para manter a linha. O mais importante é que todos vocês permaneçam vivos. Entendido. Todos assentiram seriamente. Era um plano que haviam elaborado ao longo de um dia inteiro de discussões. O cronograma fora simulado e recalculado diversas vezes. Se tudo corresse bem, isso os manteria em segurança. Muito bem. São 18 horas agora. Vamos descansar em turnos. Cada pessoa fica de vigia por 1 hora. Isso dá a todos 5 horas de sono. À 1 hora da manhã começamos. As trocas de turno ocorreram sem problemas. Não houve incidentes. Exatamente à 1 hora da manhã, o último vigia, Uzumaki Masahiko, acordou a todos. Os 7 fizeram uma refeição leve e em seguida começaram suas respectivas tarefas. Oshiyomi e Masahiko saltaram diretamente do barco, nadando em direção ao setor onde a frota da coalizão estava ancorada. Entretanto, Jiraiya e os outros navegaram em direção à costa por onde Masahiko e Kushina haviam escapado anteriormente. 3 horas da manhã. O grupo de Jiraiya desligou o motor e silenciosamente desembarcou. Como esperado, 6 Nin estavam de guarda nas proximidades. Mas eles não eram páreo para a equipe de Tsunade. Sakuma Taki ativou sua arte da lâmina de liberação de relâmpago, eliminando instantaneamente um Jonin desatento com um golpe chamado Ruptura do Vazio. Os outros 5 reagiram, preparando-se para atacar, mas cada um foi interceptado. Orochimaru, Shinku e os outros enfrentaram um cada um. Um Nin de Vagakure tentou fugir e denunciar o ocorrido, mas foi pego em um genjutsu lançado por Shinku Yui, que o congelou no lugar. Em termos de força geral, Shinku talvez fosse o mais fraco entre eles. Mas em termos de letalidade no primeiro ataque, ele era indiscutivelmente mais assustador que Sakumo. Após criar uma série de técnicas de genjutsu totalmente originais, Shinku se tornou o maior usuário de genjutsu em Konoha, e o primeiro a alcançar o nível Nin exclusivamente por meio de genjutsu. Contra inimigos sem Kekkei Genkai ou forte resistência mental, ele era um pesadelo, porque os fazia enxergar coisas muito piores que a morte. Na costa do País do Fogo, Torifu Akimichi e seus reforços faziam uma breve pausa. Eles haviam trazido um grande navio de guerra e se preparavam para partir diretamente para os Ushogakure assim que os ajustes fossem concluídos. Todos descansem por 15 minutos. Depois embarcamos e zarpamos. Torifu olhou para a distância, onde as chamas ardiam sobre o mar. Seus punhos se fecharam involuntariamente. Oshiyomi e os outros, é melhor vocês ficarem bem. Às 4h30 da manhã, Oshiyomi e Uzumaki Masahiko chegaram ao local onde estavam os navios das forças aliadas das 4 aldeias. Sem dizer uma palavra, submergiram e começaram a colocar marcadores explosivos sob os navios. Cada etiqueta era embrulhada em papel oleado, já impermeabilizado, portanto não havia perigo de falha. Oshiyomi foi cauteloso e ativou a fuga transparente, tornando-se quase indetectável. Masahiko, que não possuía tal habilidade sanguínea, só podia suprimir sua presença e emergir para respirar quando absolutamente necessário. Com pouco oxigênio novamente, Masahiko emergiu silenciosamente. Respirou fundo e estava prestes a mergulhar novamente quando, de repente, sentiu uma forte rajada de vento vinda de cima. Assustado, ele instintivamente recuou, escapando por pouco de um golpe fatal, mas ainda sentiu uma forte ardência no braço. Olhando para baixo, viu que a lâmina afiada de uma corrente o havia atingido de raspão. Ele tentou mergulhar, mas de repente seu corpo ficou dormente, ele não conseguia se mexer. Aguçando os sentidos, ele percebeu que o ferimento já havia ficado roxo escuro, a lâmina da corrente estava envenenada. Kuf, eu disse a eles que você provavelmente tentaria sabotar os navios, mas ninguém deu ouvidos. Esses pirralhos de hoje em dia são muito inexperientes. Os olhos de Masahiko se arregalaram de terror. Uma estranha marionete de rosto azul apareceu no convés do navio Sunagakure. Estava vestida com um manto branco imaculado, com um olhar feroz esculpido em seu rosto, assustadoramente realista. Atrás do boneco, em sua sombra, estava um velho curvado, com um sorriso malicioso. Que azar, garoto! Você simplesmente deu de cara comigo. Sério, morrer pelas minhas mãos? Isso é um privilégio. O velho curvou o dedo delicadamente. Em resposta, o boneco ergueu a cabeça e de sua calvície incipiente, 3 lâminas afiadas de corrente dispararam diretamente em direção à cabeça de Masahiko. Capítulo 134. Uzumaki Masahiko olhou horrorizado enquanto a lâmina de corrente se aproximava cada vez mais de sua visão. Seu corpo estava paralisado. Ele não conseguia se esquivar, não conseguia nem mesmo. Uzumaki Masahiko olhou horrorizado enquanto a lâmina de corrente se aproximava cada vez mais de sua visão. Seu corpo estava paralisado. Ele não conseguia se esquivar, nem mesmo falar. O desespero o dominou. Será que Oshiyomi consegue perceber o que está acontecendo aqui? Ele precisa. Por favor, me salve. Masahiko gritava em pensamento, rezando para que Oshiyomi, ainda à distância, percebesse de alguma forma que algo estava errado. Se foi sorte ou destino, no momento em que as lâminas da corrente estavam prestes a perfurá-lo, um clarão de aura de espada verde turquesa rasgou o ar. Com uma velocidade incrível, a aura da espada atingiu as 3 lâminas de corrente que se aproximavam, cortando-as ao meio num instante. Que legal! Gekko Oshiyomi, sempre o melhor de todos os tempos.
Uzumaki Masahiko rugiu em seu coração. Embora essa expressão exata possa não existir em japonês, esse é o significado traduzido. O velho atrás do boneco de rosto azul levou um susto visível. Instintivamente virou-se para olhar, bem a tempo de ver uma figura alta e imponente correndo em direção a eles a uma velocidade incrível. Era ninguém menos que Oshiomi. Embora não tivesse ouvido os sons da batalha, ele captou o respingo da água causado pelo corpo paralisado de Masahiko ao cair. Foi esse som que salvou sua vida. Mas Oshiomi não se aliou imediatamente a Masahiko. Ao lidar com o manipulador, a prioridade é eliminar o corpo verdadeiro. Ao ativar o Shunpo passo instantâneo, a forma de Oshiomi tornou-se um borrão de velocidade e apareceu instantaneamente ao lado do navio Sunagakure. Enquanto duas lâminas de corrente voavam em sua direção, ele as desviou com golpes rápidos e precisos, e no mesmo instante lançou-se no ar. Sua lâmina descrevendo um arco em direção ao velho titereiro escondido atrás do boneco de rosto azul. O velho não demonstrou pânico. Passou a mão direita pelo peito, invocando um grande boneco com cabeça de boi atrás de si. O boneco ergueu seus braços enormes, um para defender, outro para atacar, protegendo o velho sob sua estrutura imponente. Escondido em segurança lá embaixo, o velho zombou. Jovem típico e atrevido. Se Oshiomi tivesse continuado atacando à distância com aquela aura de espada problemática, ele não teria tido uma boa contra-ataque. Mas agora o garoto havia se aproximado também. Se você está desperdiçando sua vida, eu realizarei seu desejo. Com um estalar de dedos, o braço direito do boneco com cabeça de boi disparou para frente com um estrondo alto. Sua garra gigante voou em direção a Oshiomi no ar. Mas Oshiomi não era tão fácil de capturar. Sem sequer olhar para a garra que se aproximava, ele ativou o Tornado Flash, contorcendo o corpo com uma força incrível para escapar por pouco da garra no ar. Simultaneamente brandiu sua Mikazuki Muneshika, cortando a corda que ligava a garra ao corpo principal do boneco. Surpreendentemente, a corda era extraordinariamente resistente. Seu golpe deixou um sulco profundo, mas não a cortou completamente. Se uma barra não funcionar, tente outra. A mão esquerda de Oshiomi deslizou pela cintura e uma wakizashi surgiu inesperadamente em sua mão. Era uma nova arma que ele havia adquirido nos últimos 2 anos. Sua antiga adaga havia sido quebrada durante uma luta com Mifune, tornando-a inutilizável. Mas o uso de 2 armas sempre se mostrará eficaz em combate corpo a corpo, e Oshiomi não tinha intenção de abrir mão dessa habilidade. Então, após retornar a Konoha, ele vasculhou sua casa e encontrou esta wakizashi. Seu comprimento era aproximadamente o mesmo da presa branca, a lâmina de Sakumo, mas como continha menos metal de chakra, sua condutividade de chakra era muito inferior à da presa branca. Embora sua condutividade fosse baixa, sua nitidez ainda era louvável. Oshiomi golpeou com a wakizashi, cortando a corda na extremidade oposta ao sulco que havia feito. A garra foi cortada com precisão e arremessada para longe, mas isso foi tudo. Então, usando o braço defensivo do boneco com cabeça de boi como trampolim, ele se impulsionou. Deu uma cambalhota para trás no ar e desferiu mais 2 golpes com lâminas de corrente em pleno voo, antes de aterrissar firmemente no convés. A luta teve uma pausa temporária. Não, essa era a inevitável fase de provocações. O velho afastou o boneco com cabeça de boi, revelando finalmente seu verdadeiro rosto. Ele olhou Oshiomi de cima a baixo com interesse e falou com uma voz rouca. Você é um ótimo espadachim, rapaz. Qual é o seu nome? Este velho o admira. Oshiomi não reconheceu o rosto e fazia sentido. Era apenas o ano 28 de Konoha, e aquele cara já era ancião, provavelmente não sobreviveu o suficiente nem para ver a Segunda Grande Guerra Ninja. Embora o rosto não lhe fosse familiar, os 2 bonecos sim. Se Oshiomi se lembrava corretamente, esses eram 2 dos 10 bonecos da coleção Shikamatsu, usados por Chiyo contra Sasori na história original. Com essa pista, a identidade do velho não era difícil de adivinhar, mas Oshiomi ainda perguntou só para ter certeza. Jack Oshiomi, e você, velho? Eles estavam prestes a lutar até a morte. Apenas um sairia vivo, então não havia motivo para sermos educados. O velho bufou. Que pirralho malcriado. Lembre-se bem deste nome, Monzaemon, fundador do jutsu de marionetes em Sunagakure. Se você tiver um pingo de juízo, corte um dos seus braços agora mesmo, e talvez eu poupe sua vida. Então, como se tivesse percebido algo, Monzaemon estreitou os olhos, surpreso. Você não é um Uzumaki. Você é de Konoha? Então os reforços da folha já chegaram? Mas Oshiomi não era do tipo que revelava segredos antes de uma luta. Sua resposta foi concisa. Pergunte ao Shinigami você mesmo, quando chegar lá. Insolente. Eu estava quase decidido a deixá-lo viver por causa do seu talento, mas mudei de ideia. Deixe-me mostrar a você minha verdadeira força. Enquanto falava, Monzaemon passou a mão pela alça circular que carregava no ombro. Só então Oshiomi percebeu que o que estava enrolado em seu ombro era, na verdade, um conjunto completo de pergaminhos de selamento. No instante seguinte, 10 marionetes vestidas de branco apareceram ao seu redor. Cada uma tinha uma expressão diferente, mas todas ostentavam o mesmo caractere na testa. Portão. Essa era sua técnica suprema, técnica secreta branca, coleção Shikamatsu de 10 marionetes. Estas são as 10 criações de que mais me orgulho na vida. Vê-las em ação, meu amigo, é uma morte que vale a pena. As palavras de Monzaemon foram ousadas e imponentes, elevando instantaneamente sua presença. Mas infelizmente para ele, quando se tratava de estilo e teatralidade, Jack Oshiomi não tinha igual.
ele desembainhou lentamente Mikazuki Muneshika novamente. Assim que a lâmina saiu da bainha, sua mão esquerda traçou o contorno da espada, fazendo referência à animação de despertar de DNF Ghostblood. Conforme seus dedos deslizavam, as marcas de maldição gravadas começaram a brilhar, e com um estrondo agudo, uma chama de chakra azul fantasmagórica irrompeu pela lâmina. Segurando-a com uma só mão, Oshiomi apontou a arma diretamente para Monzaemon e declarou: esta é a lâmina destinada a romper com os 10 Shikamatsu. Seu nome, Mikazuki Muneshika. Não se esqueça disso, velho, na sua descida. Capítulo 135. O velho Monzaemon ficou tão furioso com as palavras de Oshiomi que seu nariz praticamente se contorceu de raiva. Na idade dele, ele era reverenciado como um sábio em Sunagakure, tratado com o máximo respeito. Quem ousou falar com ele daquele jeito que esse moleque acabou de fazer, falando levianamente sobre a morte e mandando-o para o inferno? Língua afiada, hein, pirralho? Vou te mostrar o quão temível este velho pode ser. Enquanto falava, as mãos de Monzaemon se moviam num borrão deslumbrante. 10 fios de chakra quase invisíveis irromperam de suas pontas dos dedos, conectando-se aos 10 fantoches de Shikamatsu. Num instante, os bonecos pareceram ganhar vida, todos erguendo a cabeça ao som de ruídos mecânicos. Monzaemon estava claramente falando sério agora. Seus dedos dançavam rapidamente no ar como se ele estivesse tocando um piano invisível. Mas este não era um concerto elegante, esses movimentos carregavam uma intenção mortal. Com um gesto de mão, 3 marionetes entraram em movimento. O boneco careca e de rosto azul de antes disparou várias lâminas de corrente contra Oshiomi a partir de uma abertura em sua cabeça, o aço brilhando com precisão letal. Enquanto isso, um boneco de rosto comprido com o cabelo repartido ao meio avançava ao lado de um boneco de rosto vermelho. Conforme avançavam, ambos os bonecos estendiam os braços, lançando cada uma das mãos, que então se entrelaçavam no ar. Oshiomi não entrou em pânico. Calmamente ergueu Mikazuki Muneshika e cortou as correntes que se aproximavam com facilidade e prática. Podiam ser numerosas, até mesmo impregnadas com uma toxina paralisante, mas ainda assim representavam pouca ameaça para ele. No entanto, nesse exato momento, os outros 2 bonecos se aproximaram. O boneco de rosto comprido agarrou o braço esquerdo do boneco de rosto vermelho e o arremessou como se fosse uma arma. Enquanto estava no ar, o boneco de rosto vermelho estendeu a mão e arrancou o próprio rosto, revelando por baixo um conjunto de lâminas de aço giratórias em alta velocidade, como uma turbina mortal. Não havia dúvida, ser pego naquele turbilhão significava ser partido ao meio, mesmo para o shinobi mais resistente. A expressão de Oshiomi tornou-se séria. Ele não tentou bloquear as lâminas giratórias diretamente, nem mesmo com Mikazuki Muneshika. Por mais afiada que fosse sua lâmina, ele não ia deixar que ela fosse danificada por uma serra elétrica glorificada. Em vez disso, ele ativou o Body Flicker, abaixando-se para evitar o ataque cortante. Ao mesmo tempo, executou uma técnica há muito tempo não utilizada. Corte da lua crescente. Seu alvo, a corrente que liga os 2 bonecos. A forma de Oshiomi transformou-se num raio de luz e num instante, ele apareceu entre os 2 bonecos. Com um golpe rápido de Mikazuki Muneshika, ele cortou a corrente que os ligava. Um estrondo agudo ecoou, e a corrente se rompeu. O boneco de rosto vermelho caiu no chão, inútil. Ao ver isso, Monzaemon não pôde deixar de murmurar em admiração. Embora você seja um pirralho irritante, a lâmina em sua mão é uma obra-prima incomparável. Não posso ser descuidado. Então ele deu um sorriso sombrio. Se você consegue lidar com 3, imagine com as 10 de uma vez. Com o movimento rápido dos pulsos, seus dedos se moviam ainda mais rápido. Para um homem de 70 e poucos anos, a velocidade era absurda, suas mãos cortavam o ar como borrões, deixando rastros de imagens. Dessa vez não eram apenas 3 marionetes, todas as 10 se moviam simultaneamente. 8 marionetes avançaram em ataque, enquanto 2 maiores projetadas para defesa e combate corpo a corpo também entraram em ação. O boneco com chifres de boi que havia perdido um braço ergueu Monzaemon sobre o ombro e, junto com um boneco com cabelo de ouriço, protegeu completamente seu mestre da vista. Durante uma pausa na fuga do ataque, Oshiomi tentou disparar uma rajada de aura de espada em direção ao distante Monzaemon. Mas os 2 bonecos gigantes que o protegiam claramente não eram criações comuns. A aura da espada mal causou cortes superficiais em suas armaduras, insuficientes para penetrá-las. Pior ainda, enquanto seu ataque falhava, um fantoche com 2 lâminas e um coque no cabelo avançou para perto. Suas 2 espadas gêmeas desceram com força tremenda. Oshiomi ergueu Mikazuki Muneshika para bloquear, e ficou chocado ao sentir a força descomunal do ataque. O golpe deixou seus braços dormentes. E o fantoche de lâminas gêmeas não estava sozinho, vários outros o seguiam de perto. Oshiomi franziu a testa e imediatamente usou o corte da lua crescente novamente para recuar e criar distância. Com um golpe amplo, ele cortou outro par de lâminas de corrente que se aproximavam e, irritado, lançou uma forte rajada de aura de espada em direção ao boneco de rosto azul. Mas quando o golpe estava prestes a atingir o alvo, o boneco de lâminas gêmeas saltou à frente e o bloqueou com ambas as espadas grandes. Nojento. Oshiomi só podia escolher entre lutar e recuar. Afinal, sua velocidade de teletransporte corporal era incrivelmente rápida, e o velho levava um tempo para transmitir os comandos aos bonecos. Se ele fosse cuidadoso, ainda seria difícil para aqueles bonecos o atingirem.
Se eu não conseguir acabar com você rapidamente, então vou te desgastar. Com esse pensamento, ele iniciou uma longa batalha de guerrilha, movendo-se rapidamente pela periferia da formação de marionetes. Embora as marionetes fossem bem coordenadas, não conseguiam imobilizar alguém tão escorregadio quanto ele. Mas naquele instante, a voz de Monzaemon ecoou calmamente à distância. Vai continuar com o assédio à distância, é? Esperando que eu me canse sozinho? Você pode ter razão, os mestres das marionetes não conseguem transmitir ordens mais rápido do que seus movimentos instantâneos. É possível que eu perca só pelo esforço de tentar acompanhar você. Mas permita-me lembrá-lo, seu companheiro Uzumaki já foi envenenado. Sem o antídoto, ele não sobreviverá mais do que 5 minutos. E eu lhe prometo que ainda tenho pelo menos 5 minutos de energia. Se sua estratégia é esperar que eu desista, então é melhor estar preparado para sacrificar seu camarada. A expressão de Oshiomi mudou. Aquele velho safado e astuto. Ele estava tentando forçar Oshiomi a um ataque frontal, ameaçando a vida de Masahiko. Oshiomi lançou um olhar para Masahiko à distância, cujo rosto já começava a ficar roxo escuro. Seu aperto em torno de Mikazuki Muneshika se intensificou. Parecia que ele não tinha escolha. Seus olhos se fixaram em Monzaemon, ainda aninhado na proteção de seus bonecos. Oshiomi baixou a cabeça em silêncio, e então avançou diretamente para a formação de bonecos. O coração de Monzaemon saltou de alegria. O pirralho mordeu a isca. Na verdade, Monzaemon estava blefando. Sim, a agilidade de Oshiomi superava a de seus bonecos. Sim, a batalha prolongada estava exaurindo seu corpo envelhecido. Mas a alegação de resistência de 5 minutos? Pura invenção. Aos 79 anos, Monzaemon mal conseguia aguentar mais 1 minuto, quanto mais 5. Se ainda estivesse no auge da sua forma, poderia ter lutado o dia todo, mas esses dias já tinham passado. Agora, o outrora lendário mestre de marionetes de nível Kage teve que recorrer à astúcia para sobreviver, mas sua armadilha estava armada. No momento em que Oshiomi se aproximasse, ele ativaria seu golpe de sucção das 3 joias, um trunfo letal projetado para eliminá-lo com um único golpe. Sua oportunidade havia chegado. A maré dessa batalha começara a virar. Capítulo 136. Quando Oshiomi avançou em alta velocidade, Monzaemon ficou radiante. Imediatamente, ele lançou 5 marionetes, lâminas gêmeas, lâmina de corrente, leque de lâminas. Quando Oshiomi avançou em alta velocidade, Monzaemon ficou radiante. Imediatamente, ele mobilizou 5 marionetes, lâminas gêmeas, lâmina de corrente, lâminas de leque e videira de espinhos, para cercá-lo e interceptá-lo. Enquanto obstruíam a visão de Oshiomi, os dedos de Monzaemon moviam-se com destreza, manipulando os 3 últimos bonecos, o conjunto tricolor, para que formassem a posição correta. 2 deles assumiram uma postura ampla e firme, enquanto o terceiro saltou sobre os ombros dos outros. Os 3 bonecos formaram o desenho do caractere, que significa 3 níveis, e quando Monzaemon pressionou as mãos em uma foca-tigre, as bocas dos 3 bonecos se abriram. A partir de seus mecanismos semelhantes a línguas, emergiram 3 grandes caracteres: Buda, Dharma, Sangha. Ponto. Gotas de suor cobriam o rosto de Monzaemon, mas ele ainda ostentava o sorriso de um vencedor. Dessa vez não tem escapatória, pirralho, técnica secreta branca, Sub-Kikai. Esmagamento por sucção dos 3 tesouros. Assim que as palavras saíram de sua boca, uma violenta liberação de vento emanou do trio de marionetes. Mas, ao contrário de uma explosão ofensiva tradicional, esse vento puxava para dentro, sugando tudo em direção ao centro. A força de sucção era monstruosa. Qualquer um que fosse pego por ela seria arrastado diretamente para a zona de morte, onde os fantoches ao redor o transformariam em uma peneira humana com suas armas. E naquele momento, Oshiomi estava perfeitamente dentro de seu alcance. A técnica irrompeu com uma força aterradora. O corpo de Oshiomi começou a voar descontroladamente em direção ao trio de marionetes. E não apenas ele, até mesmo enormes ondas de água do mar estavam sendo sugadas para o núcleo do redemoinho. Ao ver isso, Monzaemon ficou encantado. E daí se eu sou velho? Mesmo agora consigo derrotar um prodígio talentoso de Konoha no auge de sua carreira. Se ele, um velho com um pé na cova, pudesse eliminar uma potencial ameaça futura como essa, seria uma troca vantajosa. Quanto mais pensava nisso, mais ansioso ficava para ver o pânico no rosto de Oshiomi. O garoto que ousara afirmar que conseguiria romper as lendárias 10 marionetes de Shikamatsu, que expressão faria agora? Espiando por trás do boneco com cabeça de boi que o protegia, Monzaemon esticou o pescoço para ver, mas o que ele viu o paralisou. Não havia nenhum sinal de pânico no rosto de Oshiomi. Na verdade, ele parecia estar sorrindo. Ele estava louco? Será que ele era mesmo arrogante o suficiente para pensar que poderia escapar do Tri Treazuri Sukichon Crush? Impossível. A menos que ele fosse um shinobi de nível Kage, não havia saída. E esse pirralho, o que 17? 18? Monzaemon levou décadas para alcançar esse nível aos 40. Ele está blefando. Vermezinho arrogante, morra logo. Com um rosnado, Monzaemon canalizou mais chakra para os bonecos, intensificando ainda mais a força de sucção. Mas então, em meio ao rugido do vento, a voz de Oshiomi ressoou. Você acha que eu não tenho saída para isso? Você acha que me tem exatamente onde quer? Se é nisso que você está contando, então suponho que a batalha já tenha terminado.
quarto portão e portão da dor, aberto. Com essa declaração serena, toda a aura de Oshiyomi se transformou. Uma tênue aura verde de chakra irrompeu ao redor de seu corpo, formando um escudo brilhante à medida que sua energia aumentava. Ele ainda estava sendo puxado para a frente, mas já não estava indefeso. Ele deslizou lentamente Mikazuki Muneshika de volta para a bainha e fechou os olhos. Após uma respiração profunda para se acalmar, iniciou sua transformação de natureza de chakra, convertendo toda a sua natureza de chakra em liberação de fogo. Com a mão apertando o cabo da espada, Oshiyomi olhou diretamente para Monzaemon, que espreitava por trás dos bonecos. Observe atentamente. Esta é a técnica de espada que corta as 10 marionetes de Shikamatsu. Técnica secreta. Corte flamejante no instante em que as palavras saíram de seus lábios. Mikazuki Muneshika irrompeu de sua bainha, um arco flamejante de luz vermelha cortando o ar. Uma explosão maciça de energia flamejante em forma de anel irrompeu para fora. As chamas escaldantes cortaram o vórtice de sucção esmagadora dos 3 tesouros e dilaceraram os bonecos atrás dele, cujos mecanismos se desintegraram sob o calor. Mas essa nem era a parte mais assustadora. Devido à sucção esmagadora dos 3 tesouros, toda a energia da chama foi atraída diretamente para o centro. A explosão, originalmente uma onda de espada horizontal, agora estava sendo puxada para dentro, crescendo até se tornar uma enorme bola de fogo no coração do vórtice. Os olhos de Monzaemon se arregalaram em horror. Não pare! Ele tentou freneticamente cortar o fluxo de chakra para seus fantoches, mas era tarde demais. 3 sucções de tesouro já haviam absorvido todo o inferno. Os 3 bonecos não tiveram sequer tempo de reagir. O calor extremo fez com que entrassem em combustão e se despedaçassem em inúmeros fragmentos. Com os 3 bonecos destruídos, o golpe de sucção dos 3 tesouros perdeu naturalmente seu efeito. Oshiyomi se apoiou com uma mão e aterrissou com firmeza. Ele não hesitou após pousar. Com a força do portal da dor e a aceleração do cintilador corporal, ele avançou como uma flecha disparada de um arco, mirando diretamente em Monzaemon. Em sua mão, Mikazuki Muneshika estava agora invertida, empunhada com o dorso da mão voltado para trás. Com a outra mão ele sacou Wakizashi. Ele alterou novamente a natureza dos chakras, desta vez para a liberação de vento. Golpe da lua crescente, forma modificada, relâmpago da sombra da lua. Com a força combinada de corte da lua crescente, porta da dor, chakra de liberação de vento e tremor corporal, Oshiyomi se transformou em um meteoro veloz, cortando o campo de batalha a uma velocidade estonteante. Se antes você mal conseguia rastrear seus rastros, agora ele não passava de um lampejo de luz prateada. Monzaemon entrelaçou os dedos, tentando manipular seus 2 últimos fantoches de defesa para se proteger. Em seus momentos finais ele viu os 2 bonecos diante dele, o que lhe trouxe um momento de alívio. Enquanto isso, Uzumaki Masahiko, ainda paralisado e assistindo de longe, só podia observar impotente uma luz prateada em forma de X, que passou diante de seus olhos. Em seguida, ele viu Oshiyomi parado atrás de Monzaemon. Não houve palavras supérfluas, apenas o lento e silencioso embanhar de 2 lâminas. Monzaemon sentiu como se um luar prateado tivesse brilhado diante de seus olhos, mas não sentiu dor. Estou bem? Ele olhou para frente. Seus 2 bonecos de defesa pareciam completamente intactos. Ele chegou a soltar uma risada de alívio. Eles bloquearam. Eu ainda estou vivo. Então, clique. O som do último revestimento de Oshiyomi. Naquele exato momento, o rosto de Monzaemon empalideceu mortalmente, porque de repente ele sentiu, como se estivesse caindo. À medida que a sensação de gravidade retornava, ele olhou para frente uma última vez, e viu a marca suave e horizontal da lâmina atravessando os 2 bonecos. As metades superiores dos 2 bonecos gigantes deslizaram lentamente para baixo. E junto com eles, um cadáver sem cabeça, vestido exatamente com a mesma roupa que Monzaemon usava. Por que aquele cadáver decapitado parecia tão familiar? Ah, porque estava vestindo minhas vestes. Capítulo 137. Após embainhar suas lâminas, Gekko Oshiyomi se virou e revistou o cadáver decapitado de Monzaemon, encontrando o antídoto escondido em um bolso secreto de suas roupas. Ele pegou o antídoto e deu para Uzumaki Masahiko. Após alguns instantes, Masahiko começou a se recuperar. A resistência da linhagem Uzumaki era realmente impressionante. Pessoas comuns envenenadas dessa forma precisariam de meio dia de repouso apenas para conseguir andar novamente. Mas Masahiko já estava de pé meia hora depois de tomar o antídoto. Vendo que ele conseguia se mover novamente, Oshiyomi olhou para o relógio. A batalha com Monzaemon já havia consumido bastante tempo, e agora, com mais meia hora dedicada à recuperação de Masahiko, eram quase 17h10. Exatamente como planejado. Ao longe, irrompeu um som repentino de vivas. Oshiyomi entendeu imediatamente, o grupo de Tsunade devia ter feito um movimento, e os sobreviventes Uzumaki confundiram isso com a chegada de reforços. Essa foi a causa de sua comemoração efusiva. Momento perfeito. Apoiando Masahiko, Oshiyomi nadou para longe. Depois de se certificar de que nenhum dos 2 seria atingido pela explosão, Oshiyomi verificou o horário novamente. Eram exatamente 17h10. Ele fez um selo com a mão e deu um sorriso malicioso, com um toque de prazer perverso. A arte é uma explosão. No instante em que sua voz se calou, as etiquetas explosivas escondidas sob os cascos dos 4 navios inimigos ficaram vermelhas brilhantes, e detonaram com estrondos ensurdecedores, lançando ondas gigantescas ao ar.
Nem Oshiomi nem Masahiko se viraram para olhar para trás. Afinal de contas, um homem de verdade jamais olha para trás após uma explosão. Os dois trocaram um olhar e começaram a nadar rapidamente em direção a Tsunade e aos outros. A terra dos redemoinhos era apenas uma pequena nação insular. Para o clã Uzumaki, com seus poucos milhares de membros, parecia espaçosa. Mas, na verdade, tinha aproximadamente o mesmo tamanho de Konogakakure. Após aproximadamente meia hora nadando, Oshiomi e Masahiko chegaram ao local onde o grupo de Tsunade havia desembarcado. Sem perder tempo, correram em direção ao santuário ancestral do clã Uzumaki. Vamos voltar no tempo para as 17 horas. No grande santuário de Uzushogakure. O santuário em Uzushogakure era o local de descanso de gerações de ancestrais, tornando-o o local mais sagrado e importante da vila. Graças à manutenção contínua realizada pelo povo Uzumaki, suas estruturas defensivas eram muito mais fortes do que as muralhas externas da nação. Embora a formação de selamento externa da vila tivesse sido rompida na manhã anterior, os Uzumaki ainda confiavam em sua força moderada e superioridade numérica para defender o santuário com tudo o que tinham. Chefe do clã Ashina, os portões da frente não aguentarão por muito mais tempo. Mais da metade dos nossos jovens e fortes foram mortos pelo ninjutsu que se aproxima. Temo que o portão não resista por mais meia hora. Ashina respondeu solenemente. Masahiko foi para Konoha em busca de ajuda. Mesmo indo rápido, a viagem de ida e volta levará pelo menos 2 dias e meio. Não importa o que aconteça, devemos resistir até o meio-dia. Vamos reavaliar a situação então. Se os reforços ainda não tiverem chegado até o final da tarde, evacuaremos primeiro as mulheres e as crianças. Ashina saltou para as ameias e gritou. Aguardem só mais um pouco. Reforços devem chegar em breve. Suas palavras eram ousadas e enérgicas, mas surtiram pouco efeito. O ar entre os Uzumaki estava pesado. Eles já tinham ouvido o mesmo discurso 3 ou 4 vezes, mas nenhuma ajuda havia chegado. Um desespero silencioso começava a se instalar. Outra onda de ninjutsu atingiu os portões. Os defensores restantes fizeram tudo o que puderam, mas vários outros membros do clã foram abatidos aos gritos. Até mesmo o robusto portão frontal do santuário começava a rachar. Não aguentaria por muito mais tempo. Ashina franziu a testa, formando uma ruga profunda. Ainda sem notícias da equipe de reconhecimento. Será que Konoha realmente os havia abandonado? Ele se amaldiçoou por não ter escutado o mito. Se ao menos tivesse levado o clã para mais perto da Terra do Fogo anos atrás. Mesmo que tivessem vivido sob olhares julgadores, teria sido melhor do que isso, enfrentar a aniquilação total. Ele pensou consigo mesmo, amargamente. Se eu tivesse mais uma chance, escolheria a mudança de cidade sem hesitar. No momento em que ele se entregava ao arrependimento, um membro do clã disse de repente. Ei, você ouviu alguma coisa ao longe? Ninguém prestou atenção. Todos estavam muito exaustos, ou presumiram que ele estava imaginando coisas. Ashina deu uma risada amarga. Será que a pressão tinha ficado tão intensa que seu povo estava começando a ter alucinações? Mas então, ele também ouviu. Um estrondo. Um tremor baixo ecoando pelo chão. Espere, será que esse é mesmo o som de uma grande força se aproximando? Ele se deixou cair no chão, sem se importar mais com as aparências, e pressionou o ouvido contra a terra. Ali estava. Um som. Estava se aproximando. Os olhos de Ashina se arregalaram. Esperança. Esperança verdadeira. Reforços estavam a caminho. Atenção, pessoal. Mantenham a posição. Reforços estão a caminho. Dessa vez, as palavras atingiram como um raio. Os lutadores Uzumaki, antes desanimados, se animaram, gritando com energia renovada. Diante dos jutsus e kunais que se aproximavam, sua defesa se fortaleceu com uma determinação feroz. Momentos antes, eles estavam resignados à morte. Mas agora, com o som da salvação atrás deles, ardiam com a vontade de viver. Do lado de fora do santuário, as forças shinobi aliadas ouviram os aplausos vindos dos membros do clã Uzumaki, e seus rostos mudaram. Será que os reforços de Konoha realmente chegaram? Os nin de cada vila se voltaram para seus próprios anciãos. Embora tecnicamente fossem aliados, isso era apenas formal. Cada grupo simplesmente concordou em não atacar o outro enquanto lutassem contra o clã Uzumaki. Durante o confronto anterior pelo cofre externo do arquivo Uzumaki, eles já haviam chegado às vias de fato, quase rompendo a aliança ali mesmo. A única coisa que os mantinha unidos era a disciplina dos anciãos. Desde então, as tensões só pioraram. Os shinobi de cada vila mantinham-se isolados em seus próprios grupos, lançando ataques usando um único elemento sem coordenação, sem trabalho em equipe. Se tivessem sido tão unidos quanto na Quarta Grande Guerra Shinobi, já teriam conquistado a terra dos redemoinhos. Mas agora, a realidade bateu forte. O ancião da névoa oculta era o que melhor conhecia os assuntos marítimos. Quando ouviu que os reforços de Konoha se aproximavam à distância, seu rosto endureceu e ele falou rapidamente. Enviem batedores à costa, verifiquem os navios. Se algo aconteceu com eles, estamos perdidos. Ao ouvirem isso, os shinobi da vila oculta da névoa se assustaram. Muitos correram imediatamente em direção à costa. O ancião da vila oculta da névoa então se dirigiu aos anciãos das outras 3 vilas. É melhor vocês mandarem gente também. Se Konoha realmente mandou uma equipe para sabotar as naves, estamos todos perdidos. Nenhum dos outros anciãos da aldeia ousou levar isso na brincadeira. Rapidamente ordenaram que seus batedores verificassem a situação.
Com isso, o cerco ao santuário enfraqueceu imediatamente, pois suas forças se dividiram e se deslocaram. Menos de 10 minutos depois, os batedores voltaram com expressões como se tivessem visto fantasmas. Ancião, os navios foram todos afundados pelo Shinobi de Konoha. O olhar deles era de puro desespero. Entretanto, o grupo de Tsunade finalmente chegou ao santuário Uzumaki e começou a explicar tudo para a China, como eles haviam se infiltrado, a sabotagem e como os reforços haviam sido coordenados. Capítulo 138. Dentro do santuário Uzumaki, Tsunade distribuía clones de Katsuyu, tentando tratar os Uzumaki feridos que ainda podiam ser salvos. As baixas dessa guerra foram devastadoras para o clã Uzumaki. Segundo a China, a população total da terra dos redemoinhos já foi de cerca de 5.000 habitantes. Agora, quase todos os membros dos clãs nos arredores estavam mortos. Mesmo dentro da própria Uzushogakure, restavam apenas cerca de 400 a 500 lutadores aptos, além de 800 a 900 mulheres e crianças, totalizando pouco mais de 1.000 sobreviventes. Em outro lugar, Orochimaru explicava a situação ao chefe do clã, Uzumaki Ashina. Ao saber que a equipe de infiltração era composta por apenas 6 pessoas e que os reforços principais só chegariam ao meio-dia, Ashina não pôde deixar de se sentir desapontado. Mesmo assim, disfarçou suas emoções e continuou encorajando seus companheiros de clã. Os Uzumaki, ao saberem que uma força maior chegaria antes do meio-dia, e que o inimigo havia perdido seus navios e não tinha para onde fugir, começaram a recuperar o ânimo. Afinal, quando a luz da vitória finalmente se tornou visível, a escuridão antes do amanhecer já não parecia tão insuportável. As mulheres do clã Uzumaki também não ficaram de braços cruzados. Embora o ataque inimigo tivesse enfraquecido temporariamente, elas rapidamente levaram comida e água aos combatentes, ajudando-os a se recuperar o mais rápido possível. Cerca de 20 minutos depois, a intensidade do ataque inimigo aumentou repentinamente novamente. Os Uzumaki se levantaram às pressas e lutaram para manter a posição. Orochimaru e Jiraiya trabalharam juntos para fortificar o portão e as muralhas com a liberação de terra, baluarte do estilo terra. Mas desta vez as coisas foram diferentes. O ninjutsu do inimigo era muito mais intenso e concentrado, com diversas técnicas de alto nível misturadas, transformando instantaneamente a batalha em uma situação precária. Fora do santuário, Aliança das 4 Aldeias. As forças conjuntas das 4 grandes aldeias ninja haviam se reagrupado. Nesse momento, eles tinham plena consciência de que suas naves haviam sido destruídas. Eles estavam em pânico. Sem rota de fuga, não havia como voltar atrás. Mas seguir em frente também significava morte. Os reforços de Konoha estavam quase chegando. Mesmo que avançassem agora, apenas adiariam o inevitável, acabariam sendo aniquilados pelas forças de Konoha que chegariam. O ataque desesperado que lançaram naquele momento não passou de uma tentativa desesperada de última hora. Eles tinham ouvido os anciãos especularem que poderia haver alguns barcos escondidos dentro do santuário, preparados pelos habitantes locais para uma possível fuga. Se conseguissem romper os portões antes da chegada de Konoha, talvez pudessem roubar um barco e fugir. Com suas vidas em risco, eles lançaram tudo o que tinham no ataque. Dentro do santuário, os defensores Uzumaki, junto com Jiraiya e os outros, estavam visivelmente pálidos. Nenhum deles esperava um contra-ataque tão feroz. A muralha de estilo terra de Jiraiya e Orochimaru tremia violentamente. Os dois trocaram um olhar, e no fim, Jiraiya invocou Gamaken. Com uma nuvem de fumaça, o enorme sapo apareceu. Quem você pode ajudar a segurar essa parede por um tempo? Perguntou Jiraiya. Gamaken olhou em volta e acenou com a cabeça solenemente. Talvez eu não seja a pessoa mais confiável, mas farei o meu melhor para te apoiar. Dito isso, ele largou suas armas e pressionou seu corpo enorme contra a parede de terra, mantendo-a no lugar com seu peso. Enquanto isso, Jiraiya e Orochimaru continuaram a canalizar chakra para a barreira, a fim de manter sua força. Mas ainda era uma gota no oceano. Contra o ataque coordenado de mais de 100 inimigos de nível Chunin, até mesmo seus esforços estavam sendo insuficientes. O corpo enorme de Gamaken tremia, um sinal claro de que ele estava se aproximando de seu limite. Quando tudo parecia perdido, 2 novas figuras surgiram por trás. Foram Oshiyomi e Uzumaki Masahiko. Ao ver o estado do campo de batalha, Masahiko avançou imediatamente para ajudar na defesa e aliviar a pressão. Oshiyomi, por outro lado, dirigiu-se a Tsunade, enxugando delicadamente o suor de sua testa e pedindo em voz baixa um relatório de sua situação. O coração de Tsunade palpitou, mas não era hora para timidez ou sentimentalismo. Sem dizer nada de agradecimento, ela explicou rapidamente a situação para ele. Após ouvir atentamente, Oshiyomi assentiu. Tudo ainda estava dentro de suas expectativas. Agora era hora de ver se seu plano final funcionaria. Se falhasse, eles não teriam outra escolha a não ser resistir até a chegada das tropas de Torifu. Eram 9 horas da manhã. Ainda faltavam 3 horas. Se chegasse a um confronto generalizado, talvez conseguissem manter a posição, mas Tsunade e os outros teriam que correr riscos reais. Com isso em mente, Oshiyomi caminhou até a Ashina e perguntou. Chefe do clã Ashina, existe algum barco guardado em algum lugar no santuário? Após Masahiko apresentar brevemente o Oshiyomi, Ashina hesitou antes de responder sinceramente. Existe sim. O que você pretende fazer? Oshiyomi respondeu. Vamos jogar 2 delas na água e garantir que o inimigo as veja. Acho que isso pode ter resultados inesperados. Inicialmente a Ashina quis recusar,
Mas então, após um breve momento, ele percebeu o que Oshiomi queria dizer. Você está dizendo que vamos usar isca para atraí-los? Mas isso não é arriscado? E se eles não morderem a isca? Oshiomi deu de ombros. Se eles não caírem nessa, a gente continua lutando. Não é como se tivéssemos muitas outras opções, né? A China assentiu com a cabeça. Você tem razão, rapaz. Deixei a idade embotar meus instintos. Mas antes de fazermos isso, alguém precisa mostrar a eles um motivo para recuar. Você consegue lidar com isso? Posso tomar o seu lugar, se necessário. Estes ossos velhos ainda se lembram de como lutar. Oshiomi balançou a cabeça negativamente. Preparem os barcos. Se eu falhar, vocês podem me apoiar. Ele respirou fundo, e diante dos olhos atônitos de Tsunade e a China, ativou os 8 portões. Diferentemente de quando enfrentou Monzaemon, onde abriu apenas o 4º portão, desta vez ele foi direto para o 6º portão. Um nível que impôs uma pressão considerável ao corpo. Num instante seu chakra explodiu violentamente, irradiando uma presença aterradora. Todos ao redor se viraram para encará-lo, atônitos com o poder que emanava dele. Mas Oshiomi não deu atenção às reações deles. Ele segurou Mikazuki Muneshika com firmeza, uma mão na bainha e a outra no cabo. Com um salto de 2 passos ao longo da parede do santuário, ele se lançou até o topo. Naquele instante, ele ativou a transformação da natureza, convertendo todo o seu chakra em liberação de vento. Em seguida, canalizou metade de seu chakra total em Mikazuki Muneshika. A lâmina começou a tremer devido ao enorme volume de chakra de vento que a inundava. De pé no alto do muro do santuário, encarando a saraivada de jutsus que se aproximava, Oshiomi sorriu. Corte perfurante do céu. Mikazuki Muneshika saiu disparada de sua bainha, e naquele instante, uma enorme lâmina de vento azul esverdeada explodiu para fora. A onda de espadas estilhaçou dezenas de jutsus e kunais, e em seguida se chocou contra o chão diante do exército da coalizão. Com um estrondo ensurdecedor, o chão se abriu, formando uma enorme vala. Ninguém sabia dizer qual era sua profundidade. Mas todos eles entenderam uma coisa: nenhum deles sobreviveria àquele golpe. O shinobi da aliança das 4 aldeias engoliram em seco, com os olhos fixos na silhueta brilhante que se erguia imponente na parede, irradiando o chakra como um deus da guerra espectral. E então, eles o ouviram falar, calmo e frio: cruze esta linha, e morra. Capítulo 139. A voz de Oshiomi ressoou, fria e completamente desprovida de emoção, e por um instante, deixou o Jnin genuinamente atônito, após ter pressionado o ataque implacavelmente. Dentro do santuário, os Uzumaki reunidos olharam para a figura solitária de pé no alto do muro, com sentimentos fervilhando em seus corações. Então, esse é o poder de Konoha? Um jovem batedor avançado possui uma força tão assustadora? Muito bem jogado, Oshiomi-kun. Eu sou apenas um estorvo. Tsunade, junto com as jovens garotas do país dos redemoinhos, teve seus olhares fixos em Oshiomi, que estava sozinho na beira da muralha com a espada em punho. Seus olhos se perderam no vazio. Tsunade sabia muito bem. Oshiomi havia corrido esse risco para poupá-la e aos outros de terem que lutar. Não era bravata, era uma jogada calculada feita para o bem deles. Esse pensamento a comoveu profundamente. As meninas mais novas, por sua vez, estavam numa idade propícia para a fantasia. Elas frequentemente imaginavam cenas como: meu escolhido será um herói incomparável. Um dia ele empunhará uma espada magnífica, dispersará exércitos com um único golpe e me salvará de um perigo mortal. E agora a chegada de Oshiomi combinava perfeitamente com essa fantasia. Suas mentes estavam repletas de apenas 2 palavras em negrito: quero casar com. Perto dali, Jiraiya sentiu uma pontada de arrependimento. Se eu soubesse que teria esse efeito, teria me atirado de cabeça em uma saraivada de ninjutsu só para ficar do lado do garoto e me exibir também. Aquele moleque do Oshiomi, sempre se exibindo e nunca convidando seus bons irmãos. Inacreditável. Do lado de fora dos muros do santuário, os Jnin das forças aliadas das 4 vilas ficaram inicialmente atônitos. E então começaram a reagir de 3 maneiras diferentes. O primeiro grupo, ao avistar a bandana de Konoha na testa de Oshiomi, entendeu imediatamente que os reforços de Konoha haviam chegado. O moral deles desmoronou, e embora se irritassem com a demonstração de bravata de Oshiomi, nenhum deles ousou se manifestar. O segundo grupo era mais calculista. Embora tivessem ficado surpresos com o súbito aparecimento e a presença avassaladora de Oshiomi, uma pergunta os incomodava. Por que Konoha enviaria essa pessoa sozinha em um momento como esse? Isso não ajuda em nada a situação deles. Não seria melhor atacar e nos exterminar a todos de uma vez? Será que há algum problema do lado deles? Se for esse o caso, talvez ainda tenhamos uma réstea de esperança. O terceiro grupo vinha fervendo de frustração desde que suas naves foram destruídas. Agora, ao ver Oshiomi ali parado com tanta naturalidade, sentiram-se francamente insultados. Eles eram os melhores combatentes de suas respectivas aldeias. Fazia muitos anos que ninguém ousava falar com eles daquela maneira. Sim, o jovem à sua frente tinha uma presença impressionante, e o golpe de espada anterior foi certamente formidável. Mas nenhum deles realmente acreditava que aquele garoto tivesse forças para lutar contra todos eles sozinho. Quem ele pensa que é? Senju Hashirama? Entre eles, Momoshi Onikiri de Kirigakuri era a própria personificação do tipo esquentado. No momento em que viu Oshiomi em cima do muro, seu temperamento se exaltou. Por que esse pirralho tem o direito de ficar ali falando besteira?
Sim, aquele golpe de espada foi impressionante, mas certamente exigiu tudo o que ele tinha. No máximo, ele estava blefando agora, ganhando tempo. Esses covardes, com medo de uma única criança? Ótimo! Vou desmascará-lo e mostrar às outras aldeias o poder da névoa. Com esse pensamento, Momoshi Onikiri saiu da multidão sem hesitar. Sua enorme lâmina do carrasco arrastou-se pelo chão, deixando um longo rastro. O som áspero do metal raspando no chão fez até mesmo os nin mais experientes estremecerem. Avançando rapidamente, ele formou selos com as mãos, e num instante, uma densa névoa branca surgiu ao seu redor. Jutsu da névoa oculta. Seu plano era simples, usar a névoa para obscurecer a visão, encurtar a distância e acabar com o garoto arrogante com alguns golpes certeiros. Mas antes que ele pudesse fazer seu movimento, o som de algo cortando o ar repentinamente rasgou a névoa. Uma rajada forte rasgou o nevoeiro. Onikiri sabia, o ataque do inimigo havia começado. Ele ergueu sua enorme lâmina, metade do tamanho de uma porta, numa tentativa de bloquear o golpe de chakra azul esverdeado que se aproximava. O que ele não esperava era que a velocidade e o poder de corte da lâmina superassem em muito sua imaginação. Sua lâmina de carrasco foi cortada ao meio. Besteira! Os olhos de Momoshi Onikiri se arregalaram em choque. Instintivamente, ele tentou soltar a lâmina e saltar para trás, mas foi lento demais. O golpe de chakra azul esverdeado, que já havia cortado sua espada, não perdeu impulso, atravessou-o em um só golpe, partindo-o ao meio. Fora da névoa, ninguém conseguia ver o que tinha acontecido. Mas todos ouviram o baque surdo da lâmina do carrasco atingindo o chão. Todos sabiam, algo tinha dado terrivelmente errado. Um Chunin de Suna, engolindo medo, liberou uma técnica de liberação de vento para dissipar a névoa. Quando a neblina se dissipou, o que se revelou diante deles fez com que cada respiração congelasse em seus pulmões. O corpo de Momoshi Onikiri jazia partido ao meio, sua famosa lâmina do carrasco quebrada ao lado dele. Naquele instante a voz de Yoshiomi ressoou mais uma vez, exatamente como combinado. Eu já disse, quem cruza a linha, morre. Um tremor coletivo percorreu as linhas inimigas. Um só golpe, e ele cortou uma lâmina com metade do tamanho de uma porta, e um Chunin da névoa junto com ela. Quão assustadora deve ser a força desse garoto? Será que Konoha realmente começou a produzir jovens shinobi com poder de nível Kage? Em circunstâncias normais, eles teriam decidido matá-lo a qualquer custo, não importando quantas pessoas tivessem que morrer para conseguir isso. Mas isso não era normal. A força principal de Konoha estava posicionada logo atrás da muralha. Se atacassem esse menino agora e provocassem uma retaliação, eles não teriam nem chance de escapar. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Esses Chunin sobreviveram à primeira grande guerra ninja. Eles não estavam dispostos a jogar suas vidas fora agora. Eles sabiam valorizar suas vidas. E naquele momento a melhor coisa a fazer era ficar bem quieto. Ninguém se atreveu a desafiá-lo novamente. O que eles não sabiam era que o próprio Yoshiomi estava suspirando silenciosamente de alívio. Isso, realmente funcionou. Eu não tinha certeza se conseguiria assustá-los a ponto de fazê-los recuar. Mas aí um idiota apareceu do nada para me ajudar a provar meu ponto, e trouxe a lâmina do carrasco junto. Perfeito. É como se o próprio destino estivesse dando uma mãozinha. A lâmina do carrasco tinha uma aparência aterradora, larga, pesada e brutalmente forjada. Mas aqueles familiarizados com sua verdadeira natureza sabiam a verdade. A lâmina era mais ostentação do que substância. Sua verdadeira habilidade era a autorregeneração através do sangue, absorvendo ferro do sangue humano para se reformar quando danificado. Parecia impressionante, mas a desvantagem era que sua durabilidade real não era nada de especial. Apenas um pouco mais resistente que o aço refinado. Na história original, até mesmo Killer B conseguiu cortá-lo com uma lâmina curta imbuída com chakra de liberação de relâmpago. Quanto a Yoshiomi, sua maestria com a espada já havia alcançado o reino do corte de ferro e combinada com o chakra de liberação de vento finamente aprimorado. Cortar a lâmina do carrasco não era nada para ele. Vendo que o inimigo estava abalado, Uzumaki Ashina usou suas correntes de selamento adamantinas para içar 2 grandes navios até o topo da muralha. Yoshiomi permaneceu onde estava calmo, firme, perfeitamente no controle. Ashina deu um passo à frente e assumiu o papel de negociadora. À medida que os navios se elevavam, os olhos dos shinobi inimigos se arregalaram, seus olhares fixos nas embarcações. Ashina observou as reações deles e pensou consigo mesmo. Ótimo, eles estão interessados. Embora usar correntes adamantinas para arrastar 2 naves consumisse muito de seu chakra, ele persistiu em mantê-las suspensas. Sabia que se soltasse as naves agora, não alcançaria o efeito desejado. Limpando a garganta, Ashina falou em voz alta. As forças aliadas das 4 grandes vilas shinobi, este velho tem algo a dizer. Espero que ouçam. Capítulo 140. Nós, o povo da terra dos redemoinhos, vivemos em paz nesta pequena ilha rodeada pelo mar, raramente envolvidos em assuntos mundanos. Quem diria que nossas técnicas de selagem seculares um dia nos trariam um desastre tão injustificado? Felizmente, com a ajuda do shinobi de Konoha, escapamos por pouco da aniquilação completa. Mas também estou bem ciente de que esse apoio oportuno pode não chegar sempre no futuro, e não podemos nos dar ao luxo de antagonizar todas as 4 grandes vilas shinobi ao mesmo tempo. Por isso, proponho um acordo. Vocês já tomaram posse da maioria das nossas técnicas de selamento. O que vocês têm é mais do que suficiente para selar as bestas com cauda de cada aldeia.
Nós, de Uzushogakure, consideraremos isso uma grande desgraça e estamos dispostos a presentear vocês com essas técnicas, além de navios para que retornem para casa. Em troca, vocês jamais deverão levantar armas contra a nossa vila novamente. Se você aceitar estes termos, por favor, pegue os navios e vá embora. É claro que se você se recusar, então morra aqui conosco. Nós, os filhos de Uzushogakure, não nos falta coragem para lutar até a morte e levar nossos inimigos conosco. Essas palavras podem ter soado submissas e vergonhosas à primeira vista, mas, na verdade, Uzushogakure não tinha mais nada a perder. As técnicas de selamento do cofre exterior das escrituras eram aquelas que eles já haviam considerado irrecuperáveis, e na verdade nem mesmo importantes. Elas poderiam ser reescritas a qualquer momento. Entre os mais de 1000 sobreviventes, se cada um contribuísse para restaurar uma ou duas técnicas, toda a coleção poderia ser reposta. Quanto ao suposto pedido para que não atacassem Uzushogakure novamente, não tinha qualquer significado. Após esse incidente, Uzumaki Ashina já havia decidido seguir o conselho de Mito e transferir todo o clã para Konogakure. Qualquer promessa feita agora era apenas para inglês ver. Uma vez que esse calvário terminasse, não importaria se elas fossem quebradas. O que mais importava era preservar a vida de seu povo. Todo o resto era secundário. Após ouvir o discurso de Uzumaki Ashina, as forças conjuntas das 4 grandes aldeias silenciaram. Cada pessoa calcula seus próprios interesses. Os anciãos das 4 aldeias trocaram olhares e reuniram-se tacitamente. O ancião de Komogakure olhou semicerrado para o alto muro onde Ashina e Yoshiomi estavam, e então murmurou. Tem algo de estranho nisso. Aposto que os reforços deles ainda não chegaram, ou talvez seja só um grupo pequeno. Estão blefando para nos assustar. O ancião de Vagakure revirou os olhos e zombou. E se atacarmos e a elite de Konoha estiver em emboscada? Cada shinobi que perdemos é um golpe para Iva. Não vou arriscar isso. O que você está tentando dizer? O ancião de Kumo, já de pavio curto, se irritou com a zombaria aberta, mas era só latido e nada de ação. Apesar de estar furioso, não se atreveu a reagir com agressividade. Tratava-se de uma operação conjunta de 4 aldeias, não algo que ele controlasse sozinho. Se algo desse errado, não conseguiria arcar com as consequências sozinho. Eles se encararam por um tempo, mas a situação não se agravou. O verdadeiro ancião de Tsunagakure, Monzaemon, provavelmente já havia falecido, então outra pessoa agora detinha o poder de decisão. Este ancião da areia ponderou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente decidir seguir a multidão. Afinal, Suna viera na esperança de ganhar algo seguindo o fluxo. Agora que as coisas tinham piorado, sua inexperiência o deixou perdido, então ele decidiu continuar observando e deixar que outros liderassem. E assim, 3 pares de olhos se voltaram para o ancião de Kerigakure. O ancião de Keri assumiu uma expressão pensativa, mas, na verdade, estava avaliando quantos pergaminhos de selamento seus Nin haviam conseguido roubar do cofre externo das escrituras. Ao ver esse número irrisório, ele franziu profundamente a testa. Ele havia presumido que todos os tesouros estavam guardados lá dentro e não se importava com o cofre externo. Mas agora, com o cofre principal impenetrável, Keri saiu perdendo. No instante em que pôs os olhos em Oshiyomi, o ancião já havia decidido recuar. Ele sabia muito bem que qualquer ninja de Konoha ali presente representava a posição da vila. E este não era um ninja qualquer, era Gekko Oshiyomi, um prodígio. Tais talentos jamais eram utilizados levianamente pelas grandes aldeias. O fato de ele estar sozinho no topo da muralha era prova da confiança de Konoha. Era preciso haver um plano B, talvez ainda não estivesse aqui, mas certamente estava a caminho. Mesmo que Keri lançasse um ataque total, era improvável que escapasse sem pesadas baixas. É melhor considerar como maximizar os benefícios do que desperdiçar vidas. O ancião conhecia o valor dos navios no mar. Sem os navios de Uzumaki Ashina, eles não teriam como sair vivos. Ele queria os navios. Ele também queria as técnicas de selagem. Como conseguir ambos? A resposta estava nesses chamados aliados. Ele lançou um olhar furtivo para os outros 3 anciãos. Geograficamente, como era o lugar mais próximo deles, e seu ninjutsu naturalmente contrariava o deles, melhor não os ofender. Suna era o local mais distante e pouco adequado para combates navais. Alguns de seus Nin até mesmo enjoaram durante a viagem. Eles eram o alvo mais fácil. Iva e como nunca se deram bem. Eles acabaram de discutir novamente. Assim, se ele conspirasse com o ancião de Kumo para eliminar o shinobi de Suna e Iva no mar, as 2 aldeias restantes poderiam dividir as técnicas de selamento e reportar com sucesso. Plano perfeito. O ancião Keri ergueu a cabeça com um sorriso afável. Ora, não vamos discutir entre nós neste momento de crise. Os 2 anciãos se encararam com raiva, mas logo se acalmaram um pouco, bufando de irritação. Ele prosseguiu. O ancião de Como tem razão. O outro lado pode muito bem estar blefando, mas também devemos admitir que eles não ousariam negociar sem alguma vantagem. Se não houvesse reforços atrás deles, estariam ansiosos demais para se sentarem e conversarem. Você não concorda? Os outros assentiram. Era exatamente por isso que tinham hesitado. O ancião Keri prosseguiu. Então, por que não entrar no jogo por enquanto? Vamos pegar o que pudermos e recuar. Assim que os shinobi de Konoha forem embora, voltaremos e atacaremos novamente. Desta vez, sem dar a eles a chance de pedir ajuda. A única razão pela qual eles escaparam das nossas mãos desta vez foi porque não conhecíamos o terreno. Mas agora que mapeamos a terra dos redemoinhos, eles não terão tanta sorte da próxima vez.
Todos assentiram com a cabeça em concordância. Konoha pôde protegê-los uma vez, mas não para sempre. Por que desperdiçar vidas agora? Os 4 anciãos trocaram um olhar, depois se levantaram e se voltaram para Uzumaki Ashina. Muito bem. Aceitamos sua oferta. Recuaremos e não atacaremos mais a terra dos redemoinhos. Enviem os navios. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.